Bem-vindo ao nosso 10º episódio do Podcast Elevar. Cast Elevar. Errei! Um oferecimento de PB Obra Seca e Elevatos Consultoria. Não errei. Olha só, tá vendo? Invertemos hoje os papéis. Geralmente ele erra o nome, eu acerto o nome do podcast. Geralmente é ao contrário. Hoje a gente combinou de trocar. Mentira, não combinamos não. Muito bem, estamos aqui com uma presença ilustre, que é a engenheira Giovana Sala. Muito bom! Bem-vinda! Ela que é técnica em edificações, engenheira civil, pós-graduanda em tecnologia das construções, patologia das construções. Ela atua há 6 anos com laudos técnicos e montou a G-Sala Engenharia. Olha só, conta pra gente o que é a G-Sala Engenharia. Bom, oi gente, tudo bem? Como a Pri já fez essa apresentação maravilhosa de mim, né? Muito obrigada, Pri, muito obrigada, Rodolfo, pelo convite, primeiramente. A G-Sala é uma empresa de engenharia diagnóstica, né? O que seria engenharia diagnóstica? A gente trabalha com laudos técnicos de engenharia, consultoria, fiscalização de obras, inspeção predial, serviços voltados ao diagnóstico de problemas, né, das construções e também o acompanhamento de serviços técnicos de construções também. Serviços gerais. Bom, muito bom. Muito bem. E aí, doutor? E você tem, então, a empresa G-Sala. Eu queria entender um pouco o que motivou você a empreender. Porque tem um currículo invejável, né? Sim. E você é nova, né, Gil? Quanto você tem? Eu vou fazer 24 agora esse mês. Uau, 24 anos já tá empreendendo, Com viu? todo esse currículo. Falta só coragem pra você. Você vai conhecer hoje a história dessa menina engenheira, mas grande mulher, e eu tenho certeza que ela é inspiradora, ela pode te inspirar. Então, 24 anos já está empreendendo. Certo, fenômeno. Gil? Você Sim. começou a G-Sala agora em fevereiro de 2023. Isso. Já fez um crescimento exponencial. Sim. Previsão de 2024 é de mais sucesso ainda. Sim. Mas conta pra gente o que te motivou a largar o CLT e decidir empreender. Bom, o que acontece, né? O CLT é muito estável, né? Tem aquela estabilidade que eu acho que todo mundo gosta, né? Mas, frente a questões relacionadas à empresa que eu estava trabalhando, estava com muita demanda, né? E, enfim, gostava do que eu fazia, né? Mas essa questão da alta demanda, né? E não ter uma remuneração que eu esperava Compatível, né? compatível com aquela demanda que eu estava atendendo, eu pensei, tá, vamos lá. Por que não abrir a minha própria empresa? Porque se eu estou desenvolvendo tanto essa empresa, por que eu não posso desenvolver a minha empresa? Perfeito. Né? Então, 2022, na verdade, o final do ano de 2022 foi uma tomada, assim, uma virada de chave. Eu estava até pensando nesse termo, virada de chave, porque foi bem isso mesmo que aconteceu, né? E tomei essa decisão. Então, antes de tudo, antes de pedir realmente, efetivamente, a demissão, eu sentei com os meus pais, né? Que eu ainda moro com os meus pais e tudo que eu vou fazer, eu sempre compartilho com eles e consulto eles. E aí sentei, expus, né, a minha ideia. E, assim, de imediato, já viu, assim, um sorriso no rosto, né, dos meus pais. E eu fiquei feliz, né, de ter esse retorno, esse feedback, de certa forma, deles. Então, fui e tomei essa decisão. Dei esse empurrão, tive esse empurrãozinho, né. Você comentou, assim, de coragem, né, mas quando eu abri a empresa, assim, para falar que eu tive coragem, assim, eu não tive muita, não. Eu tive muito medo, porque, como a gente estava conversando, né, essa questão de duvidar muito, às vezes, da nossa capacidade, né, impede que a gente faça de algumas coisas. Então, isso já era uma coisa, a questão da empresa já era uma coisa que estava na minha cabeça há um tempo, mas esse medo, né, de que será que vai dar certo? Será que eu vou ter cliente, né? Será que realmente meu serviço é bom? Né? Porque tinha uma questão de vínculo familiar com a empresa na empresa que eu trabalhava. Perfeito. Então, por essa questão de vínculo familiar, a gente falou, será que eu estou nessa empresa e eu tenho esse feedback por questões de parentesco ou é porque realmente eu sou boa mesmo naquilo que eu faço, né? E aí foi 2023, fevereiro, eu abri a G-Sala, né?
Mas assim, quando eu digo que eu abri a Gessala, foi abrir o CNPJ da Gessala, né? A empresa, realmente, a gente começou... Eu comecei, né? Porque ainda a Gessala é a Giovana Sala. Mas eu comecei realmente a desenvolver os trabalhos em março, abril. Certo. Né? Então, eu fiquei o período ali, começo, desenvolvendo ainda as partes, os projetos, né? Em questão de proposta, apresentação, desenvolvendo logo. Então, foi basicamente isso. Mas Bacana. anotem esse nome, Gessala. Porque, assim, nós já estamos trabalhando juntas. A gente está desenvolvendo um projeto grande juntas, né, Gi? E ela tem muita capacidade, de verdade. Antes da gente começar a gravar esse episódio, eu soltei o meu feedback para ela, contando que eu estou muito satisfeita em estar trabalhando com ela nesse projeto, porque ela é dedicada, ela é inteligente, ela é esforçada, ela é proativa. Então, tem tudo para dar certo. Então, anota esse nome, Gessala Engenharia. Vai dominar aqui São Paulo. Amém! Amém! E sobretudo profissional também, né? Sim, sim. É justamente profissional. Não tô falando de pessoa, né? A Gil é uma grande amiga. Eu ainda conheço pouco, menos do que eu gostaria de conhecer, mas como profissional, eu tenho até mais familiaridade para dizer sobre o profissional dela do que como pessoa, inclusive. Legal. E como profissional, eu estou muito satisfeita de trabalhar com você. Que legal. Ai, que bacana. Muito feliz. E como que foi para você construir essa autoridade? Ou seja, você começou a empresa, decidiu empreender, você montou a empresa, mas quando a gente monta uma empresa, quem é você, né? Então você tem que começar tudo do zero, você tem que ganhar a confiança das pessoas. E eu sei que eu trabalho no ramo de engenharia também há muitos anos. Também sou engenheiro, não parece? Eu sou. Mecânico. Engenheiro de produção mecânica. Legal. E me especializei em gestão de negócios e enfim. Mas para mulher é tudo muito mais difícil do que para homens, especialmente no mercado masculino como o mercado da engenharia, né? Sim. Então, se pra gente é fácil construir uma reputação, para a mulher tem que ralar um pouco mais. Como foi isso para você? Como é que você sentiu? Você sentiu alguma dificuldade no começo? Como que você chegou até onde você chegou hoje? Sim, nossa, eu tive muita dificuldade vinculada a essa questão da autoridade, sabe? Eu acho que agora a gente tá começando a desenvolver ainda mais essa questão da autoridade. Como, né? Aparecendo um pouco mais, né? Porque, como a gente estava conversando, eu fico muito reclusa às vezes, né? Em questão de mídia social. Só que a gente precisa tá ali, né? Divulgando, apresentando o nosso serviço. Às vezes, mostrar aquilo que a gente faz, efetivamente, mostrar o resultado daquilo que a gente faz, muda completamente a percepção, né, do nosso cliente. Então, a primeira coisa que eu fiz realmente foi desenvolver uma logomarca que representasse, né, a questão de qualidade, né, dos serviços que eu gostaria de prestar. Um modelo de logo moderno, né, que mostrasse realmente que é uma empresa nova, e desenvolver realmente um logo que me representasse. Tanto que o logo da minha empresa é basicamente a junção do meu nome, realmente, né, porque tem um significado muito especial para mim, meu sobrenome, e é tudo vinculado a isso. Então, fiz primeiro essa questão da imagem, né? Porque a gente precisa ter uma imagem. Quando a gente fala Gessala, né? Uma identidade. Então, fala Gessala, já remete meio que a questão do logo. Então, desenvolvi essa questão da imagem e comecei a publicar, a desenvolver publicações, né, no Instagram para desenvolver o serviço. E comecei a divulgar, né? Fazer alguns trabalhos também em parceria com advogados, com síndicos, e tentar ao máximo divulgar até trabalhos que eu já havia realizado antes da Gessala, né? Então, foi assim, aos pouquinhos, né? Porque não é da noite pro dia, não é fácil. A gente tem que ouvir muita coisa, né, assim, em questão de... Como eu sou muito nova, né, então, às vezes eu vou fazer uma reunião no condomínio e aí o síndico fala, tá, mas... Sabe quando você sente o olhar duvidando, assim, de você, mas você é muito nova, como é que você sabe de tudo isso, sabe? Sim. E aí eu acho que, às vezes, a gente
ter que entrar para explicar realmente toda essa questão de como que foi que a gente chegou aqui. É muito complicado, né? Não pela idade, mas como o Rodolfo colocou, por ser mulher, Sim. às vezes ele fala, nossa, mas como que você sabe disso, sabe? Sim, que horas que o engenheiro vai chegar? Que horas que o engenheiro vai chegar? Exatamente. E você sabe que o homem tem uma vantagem em relação à mulher com esse negócio de idade. Eu passava bastante por isso. E aí foi por isso que eu comecei a deixar a barba crescer. Porque eu chegava nas empresas e os caras não me respeitavam. Porque, nossa, você é muito novo. Vou deixar a barba crescer também. Melhor não, meu amor. Melhor não, né? Melhor não. Posso fazer um complemento? Porque eu achei fantástico o fato dela ter feito já ter trabalhado na logomarca, no nome da empresa. Tem um negócio que às vezes o empreendedor ele não se liga muito, que é o registro da marca. E quando você cria um logo, quando você cria a sua marca, a primeira coisa que o cara tem que fazer, né, é ir atrás do registro de marca. Por quê? Porque ele vai fazer um e-mail com essa marca, ele vai fazer um domínio, ele vai fazer um site. Eu não fiz logo de cara, eu não fiz. Falei, é bobeira, não vou fazer não. Aí passou um tempo, mandaram mensagem pra mim, obra seca, tem uma empresa que acho que vende produtos técnicos de impermeabilização, uma loja, né, na verdade. E a minha empresa é de projetos. E aí eu falei, eita caramba, então eu tenho que registrar a marca, porque a minha é de projetos, é outra disciplina. Sim. Mas, então, eu fui lá e fiz o registro, porque é exatamente isso. Só é dono da marca quem registra, né? Existem alguma marca, alguma empresa homônima, né? Sim. Que confunde cliente. Aí amanhã você tá... Primeiro que você pode levar um processo, né? Porque a outra empresa pode já estar registrada e dizer que você está se apropriando de uma marca deles para levar vantagem. Ou você descobre no meio do caminho, tem que mudar tudo, né? Um custo gigantesco, mudar domínio, mudar isso, mudar aquilo. Então, parabéns. Uma iniciativa muito, muito boa, né? Sim, profissionalismo. Sem dúvida. Obrigada. Muito bom. E, Gil, você comentou que os seus 6 anos de experiência com laudo foram nessa empresa familiar ou foi em... Foi, na verdade, parcialmente nessa empresa, mas eu trabalhei durante o período de 1 ano numa multinacional, né, em facilities. Certo. Então, nesse período de 1 ano, eu trabalhei efetivamente na parte de facilities. Então, eu vi meio que o outro lado da moeda. Porque na engenharia diagnóstica, a gente cobra muita questão de manutenção, né? E aí, quando a gente fala de facilities, a gente fala exatamente de fazer as atividades de manutenção, né? Então, é a empresa que vai lá e o elevador tá com problema. É a empresa que vai lá consertar o elevador, por exemplo. Então, eu tava do lado da empresa que ia consertar. E foi interessante no sentido até, não na área só especificamente, mas também de entender a dinâmica de uma empresa multinacional, né? Porque eu tava trabalhando durante um tempo já numa empresa familiar, pequena, né? De porte realmente pequeno. E aí deu esse avanço, foi para essa multinacional. A estrutura, né, é completamente diferente. Então... Embora o meu consultor aqui, que eu tenho o privilégio de ter ele como consultor, né? Embora ele me ensina que não importa que você é uma empresa pequena, você pode agir e ter procedimentos como uma empresa grande. Então, ele implementa na minha empresa processos de empresas grandes. Sim. Então, a gente, com toda a modéstia, a gente dá baile em muita empresa grande, justamente porque ele instituiu diversos processos, diversos mecanismos. Sim. A gente tem controle de quantas horas técnicas a gente gasta nos nossos projetos, a gente tem avaliações de performance com os colaboradores, a gente tem uma série de coisas que ele implantou, que isso já nos traz um processo mais limpo, traz uma diferenciação de mercado, né? Então, embora nós sejamos ainda pequenos versus ao que a gente quer atingir, né? Mas a gente já atua como empresário que tem aí uma história grande no mercado. E é exatamente isso, né? Perfeito. Eu ouvi há bastante tempo um cara, um gigante do mercado financeiro, falando que não tem nenhum problema em você ser amador, né? Porque todo mundo, quando você começa uma empresa, você não tem experiência numa empresa, né? E não tem nenhum problema. Só que você pode ser um amador profissional, ou seja, você pode sim estar no início do seu negócio, mas ter processo, ter procedimento, ter manual das atividades, ter indicadores, né? Indicador de produtividade, indicador de horas que você gastou no projeto, não, que é o que a Priscila está falando. No escritório dela, ela tem lá um indicador de produtividade. Ela sabe qual que é a produtividade, qual que é a
a quantidade de horas que ela tem disponível dentro do escritório dela, ela sabe a produtividade dos colaboradores, ela sabe a eficiência deles em cada projeto. E quando tem desvio, a gente consegue entender Vai o porquê. ajustando. Porque a gente não tá falando de robô, nós estamos falando de seres humanos, né? Sim. Perfeito. E o Rodolfo me ensinou uma coisa que eu acho muito interessante, até para quem tá nos assistindo, que começou a empresa há pouco tempo. E como você falou, eu sou a Giovana Sala, eu sou a G Sala, né? Eu que faço tudo. Então, você faz o comercial, você faz sua mídia social, você faz o laudo, você faz a inspeção, você faz tudo. Sim. Então, o que acontece? Dentro da G Sala, já existem vários cargos. Já existe o cargo do comercial, já existe o cargo de estratégia, já existe o cargo de laudos, já existem esses cargos. Por enquanto, você está ocupando eles. Sim. Mas aí, aí você complementa e me corrija se eu estiver errada. O que o Rodolfo me ensinou assim que eu montei a empresa? Você vai ocupar todos esses cargos dentro desse organograma. Quando você perceber que você está gastando tempo, sua hora é cara, sua hora técnica é cara, você... técnica de edificações, engenheira civil, pós-graduando em patologia das construções, você tem experiência, sua hora técnica é cara. Vai chegar um momento que você está gastando essa hora técnica com algo que você pode passar para alguém que vai ter uma hora técnica mais barata. Sim. E aí você está com um volume tão grande que vai ser mais rentável você pagar para alguém fazer aquela função do que você com a sua hora técnica pagando. Sim. E aí ele me ensinou isso. O que mais que ele me ensinou? Ele me ensinou que quando você tá com um volume muito grande de trabalho, você pode começar a ter parceiros. Sim. E quando você começar a gastar muito com aquele parceiro, também você pode colocar alguém para trabalhar no lugar daquela pessoa. É isso, doutor? Tô falando certo? Perfeitamente. Obrigado pelo título de doutor. Não, é isso. É você saber que estrutura que você precisa para funcionar e ir desafogando aquelas atividades que prendem você na área de operação, que tira você da gestão do negócio, porque no fim do dia o dono do negócio ele é o CEO do negócio. Sim. O que um diretor da empresa, um CEO faz? Ele vê a estratégia do negócio, ele vê para onde que a empresa está indo. Sim. Só que não tem como ele pensar no mercado, não tem como ele pensar em estratégia se ele está preso dentro do negócio, Da pagando operação. conta, vendo que dia que vence o boleto, sei lá o que, da conta de luz, da energia, etc. Então, saber quais são as funções que são necessárias para o seu escritório funcionar e saber onde estão os gargalos, permite que quando você vai fazer sua primeira contratação, você sabe exatamente o lugar que você precisa colocar alguém. Sim. Cara, eu passo muito tempo fazendo laudo, eu passo muito tempo cuidando de financeiro, orçamento. Financeiro. E aí você vai subindo. Sim. Então, perfeita a colocação. Você já faz parcerias? Já faço. Olha só! Já. É porque, como você colocou, não só vinculado a essa questão de quando a gente vê que a gente é o gargalo, né, também da nossa empresa, mas também a gente não faz nada sozinho, Não. né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, às vezes, por mais que seja um belo de um currículo, né? Realmente uma vasta de uma experiência, a gente não pode abrir mão, né, de pedir ajuda, às Sim. vezes, né, de um parceiro, por exemplo. Então, essa questão da parceria, não só, por exemplo, como você abrir para uma parceria, mas é interessantíssimo, por exemplo, para mim que estou começando uma empresa, ter a oportunidade de fazer essa parceria, né? Perfeito. Então, é interessante para ambos os lados, como experiência, né? Que eu vou estar ganhando a experiência, de certa Sim. forma. Portfólio, e você, né? portfólio, exatamente. E você vai estar conseguindo ali dar mais vazão, né? Às atividades da sua empresa. E isso acho que, excelente. Tem muitas empresas, na verdade, que se fecham, né? Para isso. E aí, fica naquela questão, eu não vou abrir... não vou querer parceiros, né? E vou fazer tudo aqui dentro da minha empresa. E o que acontece? Você entrega o trabalho, mas não é um trabalho de qualidade, porque você não está tendo tempo. Você quer abraçar o mundo e fazer tanta coisa que você não consegue desenvolver realmente ali com qualidade, excelência, aquele trabalho, né? Eu digo isso porque eu passei na pele, realmente, isso de saber o que é querer abraçar o mundo, né? E você vê que você não consegue, né? A gente não consegue desenvolver nada Tudo, assim, né? Agora aconteceu um fenômeno na vida da Giovana. Você que está nos assistindo, fica até o final. Olha não só conta esse agora. fenômeno. Não conta agora. Não, vou contar. Tá, então conta. Aconteceu um fenômeno na vida dela que é muito semelhante ao meu e ao seu e aposto de quem está nos ouvindo. Uau. Ela comentou logo no início, eu me dedicava para uma empresa bastante,
tinha um volume muito grande de trabalho, mas eu não era remunerada de acordo. Eu não era valorizada de acordo. Que bom. Que bom que você não era valorizada de acordo. Que bom, porque imagina se você fosse valorizada de acordo. Você não estava com a Gessala. Então, se você que está nos ouvindo, você está nessa cadeira de eu entrego muito para a empresa, mas não sou valorizado de acordo, saiba que você já é um empreendedor. E ser empreendedor não é só você montar a sua empresa. Você atuar como a Giovana atuava, que é eu entrego o máximo para minha empresa e não sou valorizado, e mesmo assim ela continuava entregando, ela já era uma empreendedora antes mesmo de montar a empresa dela. E que bom que você é assim, porque quando você montar a sua empresa, você vai ter o desenvolvimento que a Giovana tem, que a gente teve também na nossa carreira, porque você já está empreendendo. Não é mesmo, Sim, Gil? Sim, exatamente. O empreendedor, na verdade, até trabalhando até numa empresa CLT, né, sendo funcionário, às vezes a gente tem a cabeça de empreendedor na empresa dos outros, né? Sim. Então, a gente gerencia a empresa dos outros, a gente contacta, né, ali a questão, faz a gestão dos contatos, faz a gestão financeira, se preocupa realmente, né? Então, às vezes, quando você... Não é todo mundo que é assim, né? Não. É a pessoa que tem a cabeça de empreendedor. Exato. Porque, para mim, isso era uma coisa tão natural, sabe? De querer realmente ali desenvolver com qualidade aquelas atividades, seja na parte comercial, seja na parte financeira, seja na parte técnica, né? Então, assim, era a questão realmente de a gente conseguir desenvolver isso. Eu conseguir desenvolver aquilo. Eu vi que conseguia fazer essas atividades. Só que isso para mim era tão natural. Só que o que aconteceu? Como eu mencionei, eu estava trabalhando demais, né? Não estava tendo a remuneração, estava trabalhando de final de semana, ficando doente, realmente abrindo mão de ficar com a minha família, né? E aí eu tive essa estralar do pensamento, essa luzinha acendeu na minha cabeça e falei assim, olha, eu estou trabalhando tanto, se eu consigo desenvolver tanta coisa, eu vou então seguir com a minha empresa. Foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, o que você me diz sobre esse perfil de pessoas que, mesmo estando sobre um CLT, sobre uma empresa, que não é a dela ainda, mas ela tem esse perfil de empreender como CLT? O que você diz desse perfil de pessoa? Boa pergunta. Eu aconselho esse cara a entender o que ele faz, quais são as habilidades que ele tem, o que ele faz, o que ele sabe fazer, se ele tem alguma habilidade técnica, se ele tem algum conhecimento técnico que seja vendável, que ele comece a fazer um estudo de mercado, em primeiro lugar, para tentar identificar quais são as oportunidades que existem no mercado, quais são as oportunidades não atendidas que existem no mercado. Então, sempre vai ter um concorrente, sempre vai ter alguém que já faz alguma coisa que ele faz, mas a gente não consegue atender o nosso cliente 100%, nunca. Então, tanto que quando você faz aquela proposta de valor, ou seja, aquela análise das dores do cliente, você mapeia as dores do cliente e você define quais dores você consegue atender. A gente nunca consegue atender todas. Então, sempre tem alguma dor dos nossos clientes que alguém não atendeu. E aí pode estar uma oportunidade de negócio para a sua empresa, para você empreender. E uma coisa que a Giovana falou que ela fez, que é importante, é um plano financeiro. É pegar uma planilhinha de Excel e ver... Cara, começar com um orçamento de vendas, né? Quanto que eu consigo vender desse produto ou desse serviço que eu quero colocar no mercado para atender essa dor que não é atendida. Quanto que eu consigo vender em um ano? Faz uma planilha de Excel. Quanto que eu preciso gastar para vender isso em um ano? Qual que é a estrutura que eu preciso? Quanto que vai me sobrar no mês? Né? Para ver se as contas que ele está fazendo equilibra com o que ele recebe hoje. E ver, então, o que ele precisa fazer. Como que ele vai fazer, o que ele precisa fazer. Que aí entra a parte de planejamento estratégico. No fim do dia tem que fazer um plano de negócio. Plano de negócios, né? Sim, em resumo. Sim. Né? A Giovana perguntou para os pais dela, porque ela mora com os pais. Sim. E, por sorte, os pais apoiaram. Né? Os pais disseram, sim, vai, você tem potencial, você tá certa, se joga. Mas eles poderiam não ter apoiado. Nem sempre é uma realidade. Nem sempre é uma realidade. E às vezes não são os pais, às vezes é a esposa... Né, pode ter pessoas que está nos ouvindo que é funcionário público ou que está há muito tempo naquela empresa e tem medo de não conseguir se relocar se por acaso não der certo. Sim. E aí ela vai perguntar para a esposa ou para o marido ou para alguém que faz
ao invés de encorajar, desencoraja a pessoa. O que ela tem que fazer? Não perguntar. Mas é inevitável perguntar. É inevitável. A gente teve um podcast que a gente gravou recentemente, que vai ao ar no ano que vem, que a gente 2024, conversou... na verdade é esse ano, tá? 2024. Que a gente fala a respeito disso, que às vezes você fala com a pessoa errada e essa pessoa, por gostar muito de você, às vezes ela tá pensando na sua segurança, nos riscos, ela acaba te desmotivando. Sim. Então o ideal é você encontrar uma referência, uma referência de O que negócio. seria uma referência? Cara, um empresário, um microempreendedor, alguém que tem um negócio de sucesso, né? Que já tenha percorrido o caminho que você quer percorrer, que essa pessoa ela vai te dar o caminho, ela vai te falar, olha, essas são as dificuldades, esses são os desafios, esses são os benefícios, essas são as flores que você vai colher, esses são os espinhos que você vai passar. Mas, cara, eu passei por tudo isso. Se você fizer isso, ele vai te dar um apoio. Se você pergunta para um cara que nunca empreendeu, se você pergunta para um cara que é extremamente conservador, o que ele acha de você largar a sua carreira para investir num negócio que sempre vai ser incerto, independente do plano que você tenha, você vai levar um balde de água fria. Sim. E aí então o segredo é ter referências. O medo vai ficar ainda maior, porque medo todos nós temos. Exato. Sim. Medos a gente tem todos os dias. Contratar mais equipe porque a quantidade de projeto que a gente tem não tá dando conta. Sim. Ok, mas e se der uma queda? E eu tô aumentando esse custo fixo aqui, sempre vai dar medo. Trocar de escritório. Quero um escritório maior porque eu quero ter uma sala de reunião, quero ter uma sala só pra mim, com ar-condicionado. Bacana. Sim. Dá medo. Então sempre vai ter medo, né? Sim. Que sorte que seus pais empreendem. Sim. Então, eles já estão nessa mentalidade de empreender. Tem um Que pensamento sorte progressista. que eles te apoiaram, né? Sim. Sim. Fez toda a diferença Fez. pra você ir com medo mesmo. E com medo mesmo. Foi basicamente isso. Fui com medo, porque, como vocês colocaram, a gente não tem certeza, né, daquilo. A gente não tem certeza do amanhã, né? E não tem como a gente pode fazer um plano, né? Planejamento, estruturar, mas qualquer coisa pode acontecer, né? E desestabilizar às vezes. O problema não é o plano, mas a gente precisa estar preparado também. Preparo. Né? E aí, falando de preparo e de medo. Medo eu manjo. De medo e de preparo. Quando a gente... Medo todo mundo tem, né? A gente sempre vai ter esse sentimento. Mas quando a gente se prepara, o medo ele diminui? Perfeitamente. O medo é uma emoção que a gente tem, uma emoção primária que a gente tem, que trouxe o Homo sapiens até onde a gente está hoje. Então, o medo faz com que você... Bom, o medo te dá algumas reações. Primeiro, de congelar. Ele trava você. Então, quando você tem uma ameaça, você fica travado. O medo faz com que você, eventualmente, fuja. Então, se você vê uma ameaça na sua frente, você corre. Agora, quando você está preparado, quando você se prepara, quando você tem uma ferramenta, quando os homens das cavernas lá tinham as ferramentas deles, quando começaram a desenvolver ferramenta com pedra, com madeira, com fogo, sei lá o quê, eles tinham mais coragem para combater as adversidades. Então, o medo, ele é inversamente proporcional ao preparo. Então, quando você tem medo de fazer alguma coisa, significa que você tem que se preparar mais. Só que o medo, ele nunca vai deixar de existir. Sim. E o medo, ele vai te ajudar a tomar menos riscos, ele te ajuda a ser mais cauteloso. Só que quando você está despreparado, você deixa de tomar riscos, você deixa de... Porque você não sabe o que vai acontecer. Então, você planeja, você se prepara, você corre atrás, você estuda o mercado. Se você vai abrir um negócio, para quem que você vai vender o seu produto? Que produto que você vai vender? Para quem que você vai vender? O que esse cara precisa? O que ele não tem ainda? Por que ninguém ofereceu ainda aquilo que você quer oferecer como um diferencial? Aí seu medo ele vai diminuindo. Se seu medo acabar, não sai da sua empresa, não faz nada. O medo ele tem que estar lá. Tá errado, ele né? Nunca Se não tiver vai... medo é porque está num processo de queda, né? Perfeitamente. A gente, quando começa um podcast, a gente fica todo cagado. Todo podcast. É normal. Dá aquele medo, dá aquele receio. E aí, quando você começa, aí a gente se prepara, faz um briefing, conversa com um convidado. Aí você vai relaxando, o papo vai fluindo. Se a gente começar um podcast sem esse medinho, cara, vambora. Então, fala o nome das empresas corretamente, por favor. Quais empresas? Que aparece aí no telão, por favor.
Gente, eu sempre erro. Exato. Ó, você vê, todo podcast a gente tá no 10º episódio. Uau! Parece que foi ontem que a gente gravou o primeiro. E todas as vezes a gente começa com os nomes das empresas que fazem parte do projeto. Patrocínio PB Obra Seca e Elevados Consultoria, que no caso é nossas empresas mesmos. Só que a gente tem muitos negócios. A gente fatura Mentiroso! E a gente acaba errando. Quando você faz bastante palestra, por exemplo. Nossa. Palestra é um exemplo. Ela é uma palestrante internacional. Inclusive, agora ela tá aprendendo português. Ela ainda fala pra mim fazer cliente e Cláudia. E por mais que você seja a pessoa mais experiente do mundo, cara... Dá frio na barriga. Dá frio na barriga. Nossa, eu fui fazer aquele evento do CREA. Gente... Que evento do CREA que foi esse? Que eu fiz a palestra do projeto de impermeabilização, Fala dentro da sede do CREA São Paulo. Me convidaram para fazer uma palestra sobre projeto de impermeabilização. Eu fiquei extremamente feliz, fiz um monte de propaganda, trouxe bastante gente para lá. Quando tava para entrar no palco, foi dando um desespero, foi dando frio na barriga, foi me dando uma caganeira. Eu falei, meu pai amado, o que que eu faço? Aí o que que eu fiz? Oração. Sim. Eu tava para entrar no palco. Também. Eu tava na rampa, prestes a entrar no palco. Aí eu fiz uma oração, me conectei com Deus, falei, Deus, me capacita, me ajuda, coloque palavras na minha boca, me acalme. Eu estou aqui pronta. E aí tudo foi perfeito. Sim. É incrível, né? É muito incrível. Perfeito. Ou seja, se tem medo, se prepara, mas vai com medo Vai mesmo. com medo Vai mesmo. com medo mesmo. É porque o medo nem sempre ele é ruim, né? É igual você colocou. Às vezes a gente toma algumas atitudes, né? Toma algumas escolhas, faz algumas escolhas pensando um pouco melhor, né? Em função do medo que a gente tem. Né? Então, a gente acaba sendo mais cauteloso. Então, assim, o medo, de certa forma, depende muito da situação. Se a gente tiver o preparo, a gente vai ter, assim, um pouquinho de medo, mas não significa que ele seja totalmente ruim, né? Mas você deixar se levar pelo medo, aí a gente deixa de fazer muita coisa. Totalmente. Né? Muita coisa. Muito bom. E para quem quer empreender, assim como a Giovana, assim como eu, assim como o doutor aqui, Rodolfo. Se você quer empreender, acho que a primeira coisa que você deve fazer é esse plano de negócios, que é importantíssimo. O Rodolfo é um consultor que está aqui à disposição, mas mesmo se não for com o Rodolfo, faça um plano de negócio, porque isso vai te diferenciar do mercado, isso vai diferenciar a sua empresa, você vai saber para onde você vai ir, que caminho, qual o seu público-alvo, qual o seu diferencial, e isso eleva a empresa a outro patamar mais rápido, né? Perfeitamente. Um plano de negócio, talvez quem está assistindo a gente não consiga, não tenha habilidade, mas, cara... É fundamental que você tenha um mínimo de preparo. Eu já peguei bastante caso de, inclusive, amigo meu das antigas, que o cara trabalha com, sei lá, telecomunicações e ele monta um negócio de uma loja de roupas. Tá, e o que você conhece de loja de roupas? Nada. Eu queria montar um negócio e montar uma loja de roupas. É o pior erro da sua vida. Sério? É o pior erro, porque eu tô entrando num negócio que eu não conheço. Eu não conheço do produto, eu não conheço do mercado, eu não conheço de nada. Não tenho expertise nenhuma. Sim. Eu li um livro uma vez um grande amigo meu, converso muito com ele, João Kepler. Ah, claro. E ele fala muito sobre investimento, ele faz investimento anjo, investimento em startups, em empresas que estão iniciando. E ele fala, cara, eu nunca entro no negócio que eu não conheça. Não conhecer minimamente, não é que eu sou especialista, sabe? O Roberto Justus falou isso uma vez. Ele também grande amigo meu também. Ele é um investidor serial, né? Sim, ele investe em vários empreendimentos. Sim. E teve um empreendimento que ele investiu que faliu, que foi um hospital. Lembra? Ah, verdade. E aí perguntaram para ele, numa gravação de podcast, inclusive, perguntaram para ele, por que esse negócio não foi para frente? Ele falou, porque eu não entendo de administração de hospital. Eu não tenho a mínima familiaridade com hospital. E nem o meu sócio tinha. E aí a empresa começou a não dar lucro. Por que aconteceu? Eles criaram um hospital, uma clínica super chique, super bonita, super bem localizada, só que o público-alvo era o padrão popular. Então, nem essa noção eles tinham, né? Para poder identificar e traçar o público-alvo, porque eles não eram dessa área. Sim. Quando eles colocaram um gestor que era da área hospitalar, já era tarde, e aí o negócio veio abaixo. Então, essa é a sua dica. Se a pessoa vai empreender... Que ele conheça.
Se eu sou da área de telecomunicações e eu quero empreender em loja de roupas, eu não vou pegar meu dinheiro amanhã e colocar num projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso entender sobre roupas. Sim. Então, a Ambev, os donos da Ambev, grandes amigos meus, Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira e Marcel Teles. Esses caras, que hoje são os caras mais ricos do Brasil, eles, por exemplo, quando eles compraram a dona da Budweiser, Anheuser-Busch, nos Estados Unidos, eles mandavam tipo um cara para lá para entender sobre o negócio antes eles comprarem a empresa. Então mandava tipo um estagiário e mesmo quando eles entravam no negócio, eles deixavam alguém por um período, sei lá, de meses ou anos para o cara entender sobre o negócio antes de eles tomarem qualquer decisão. Então, entenda sobre o negócio. O que é um plano de negócio? Seja ele lindo, feio, numa folha de papel de padaria, num papel higiênico, ele é um mapeamento do negócio. Sim. Você pode fazer um plano de negócio rabiscando, mas não é um plano detalhado, mas você entende do mercado, para quem que você está vendendo, o que você está oferecendo, qual que é o potencial que esse mercado tem. Esse é o mercado que está crescendo? É o mercado que está caindo? Quem são as pessoas que vendem nesse mercado? O que eles fazem de bem? O que eles fazem de ruim? E por aí você vai. O que você não pode fazer é ser amador. Tem que ser um amador profissional. Sim. Muito bom. Né? Que aula, hein? Né? Mas se você estiver aí assistindo, né? Você já sabe, já tá com o papel e com a caneta, já vai anotando. Isso. Boa. Porque já dá pra montar um plano de negócio, já dá pra começar. Dá pra começar. Falando nisso, escreva aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha sobre negócio, sobre plano de negócio, plano estratégico, plano financeiro. Escreva aqui, porque aí no próximo episódio a gente traz nesse comentário. Perfeitamente. E aí o Rodolfo responde pra gente. Combinado? Escreva A gente pode aí. ter um quadro. O quê? Doutor Responde. Doutor Responde. Gostei da ideia. Doutor Responde. Legal, né, Bruna? A nossa produção, a gente tem uma produção bem grande aqui. Pessoal, Palmas essa produção. são as Muito pessoas bom. que fazem acontecer. Eu acho Muito que bom. é bacana. Infelizmente, estamos chegando aqui ao fim. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, depois eu vou passar a palavra para você e para você para finalizar. Quais são os planos da G-Sala, da Giovana Sala, para 2024? Olha, os planos são tantos, é tanta coisa acontecendo. Para a empresa, esse ano, na verdade, já tinha um planejamento de fazer ampliação, né? Então, ampliação é contratar alguém realmente para me ajudar, porque eu já estava sentindo essa questão do gargalo que a gente falou aqui, né? Quando a gente vê que a gente é o gargalo daquele ponto e que aquilo está tomando tempo, a gente está perdendo dinheiro. Perfeito. A verdade é essa, Perfeito, né? legal. Então, eu já tinha visto isso. Qual vai né? ser o primeiro cargo? Então, vai ser um estagiário ou uma estagiária, né? Na parte comercial. Comercial. Que Comercial. legal, parabéns. Aí a gente vai desenvolver essa parte do comercial, porque a técnica, né? Ainda vai ter que ficar um tempinho comigo, Certo. né? Porque é campo, são várias questões técnicas que ainda vou precisar desenvolver. Senão ia continuar o gargalo, né? Sim. Se eu coloco alguém técnico, o comercial ia continuar, de certa forma, parado, né? Então, comercial, financeiro, né? Então, realmente, o plano inicial, para início de 2024, é essa ampliação. Olha que legal. né? Perfeito. G-Sala já gerando empregos. Uau. Tá? Boa Alimentando tarde. família. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que no fim do dia muita gente que está assistindo a gente quer aquela dica mágica para ela tomar aquela decisão de dar o primeiro passo de empreender. Sim. O que você diz para esse cara? Fala para aquela câmera lá. Ó. Qual que é a dica A secreta? dica master, a dica secreta. Olha, não tem fórmula mágica, né? A gente que vivencia isso todos os dias, vivencia realmente na pele. Você tem que ter empenho, né? Disposição realmente para enfrentar todos os seus medos. Acho que o que a gente trouxe aqui foi essa questão do medo, né? O medo, ele não pode te impedir de fazer as coisas. Então, assim, se você já observou que você tem essa característica, né, de ser empreendedor, de ser uma empreendedora, tem esse potencial, tá se sentindo não valorizado pelo trabalho que você está entregando, e a única coisa que está te segurando é o medo, faz um planejamento da sua empresa, do que você quer montar, do seu negócio, né, e vai. 2024 tá aí, né? E eu acho que vai ser realmente uma
com tudo isso que a gente trouxe, uma oportunidade para você, a pessoa que está realmente ali desejando abrir a empresa, siga em frente e vai com medo mesmo. Você não está assistindo esse episódio à toa. Tem um motivo para você estar aqui até agora, Sim. até o final. Não é mesmo, doutor? Não é isso? Com toda certeza. E se precisar de ajuda, temos aqui o Rodolfo, Sou eu. especialista em negócios. Muito Perfeito. bom! Esse foi o nosso 10º episódio com a engenheira Giovana Gessala, que agora virou Gessala. Sim. Muito obrigada por você ter ficado aqui até agora. Escreva então nos comentários quais são as suas perguntas, que no próximo episódio a gente vai trazê-las, certo? Uma Muito honra, obrigada, obrigado. Gi. Muito obrigada por ter participado. Obrigada, Pri. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se gostou, Compartilha, né? Compartilha com as suas amigas, com os seus amigos, compartilha com todo mundo, a galera toda. com a galera toda. Beijão. Tchau, tchau.